pessoal, vamos agora para os comentários e a correção do simulado de 2015, aquele que a gente já postou o vídeo dele no grupo, tá certo? Primeira questão diz assim: escrevemos um debaixo dos pássaros e você já ganhou 0,2 pontos, porque eles estão mais perto da gente. Escreva 2 debaixo do que está depois deles e assim por diante, até chegar no 5, que é o que está mais longe de nós. Então aí a gente vai analisar a distância entre a gente e esses astros e esses seres. Foi interessante responder a primeira, porque os pássaros eles estão mais próximos da gente, porque eles estão na mesma camada que a gente está, na camada que tem vida, que tem o ar que é ideal para nós respirarmos. Então os pássaros ou qualquer outro animal que apareça, eles estão na primeira camada da Terra. Então eles estão na camada que tem vida. Então estão mais próximos da gente do que esses outros elementos. O segundo são as nuvens. As nuvens estão acima dos pássaros. Mas a gente percebe, por exemplo, em uma viagem de avião, que o avião ele consegue passar por entre as nuvens. Então, lógico que o avião não vai passar pelo Sol, pelas estrelas, nem pela Lua, mas ele passa pelas nuvens. Então, isso já lembra a gente que a nuvem está abaixo desses outros 3 elementos. E vamos imaginar, entre o Sol, as estrelas e a Lua, qual está mais próximo da gente? Gente, é a Lua. Por que a Lua? Porque a Lua, porque a Lua ela faz parte do quê? Da nossa órbita. A Lua está na órbita da Terra. Então, mais perto que o Sol está a Lua. Vocês poderiam ter se confundido com as estrelas, mas depois eu chego nelas. Vamos imaginar agora, entre as estrelas e o Sol, quem está mais perto da gente? Seria uma pergunta difícil, mas vamos imaginar o tamanho que a gente vê. Quem a gente vê maior? O Sol ou as estrelas? Lógico que o Sol. E por isso vou colocar ele na posição número 4. E vou deixar as estrelas na 5ª posição, porque elas estão ainda acima do Sol e dos planetas. Por isso que a gente vê elas tão pequenininhas, porque elas estão muito distantes da gente, certo? Questão número 2. Você sabe que a cada noite a Lua tem uma fase, ou seja, uma aparência. A gente fala fase porque é a forma que a Lua se apresenta para a gente. E é uma fase, uma aparência diferente. Então, cada noite ela é uma fase. Mas a gente só conhece mais popularmente as 4 fases, que são mais generalizadas. Mas por que isso ocorre? Ele quer saber o porquê de existirem fases diferentes da Lua. Porque a Lua aparece todo dia de um jeito diferente. A primeira afirmativa é porque a Lua passa na sombra da Terra. É porque a Terra é quem gira ao redor da Lua. A Terra gira ao redor da Lua. A Lua gira ao redor da Terra. Ou o Sol que gira ao redor da Lua. A gente já viu isso, né? E vamos relembrar. A Terra, ela gira ao redor do Sol, mas a Terra não gira ao redor da Lua. Quem gira é a Lua. A Lua, ela faz parte da órbita da Terra. E a Lua é quem gira ao redor do planeta Terra. O Sol, ele não gira, ele é o astro central, ele não gira ao redor de ninguém. Os outros que giram ao redor dele. Então, nenhuma afirmativa que falar que o Sol gira vai estar correta. Então, a última já está errada. E a questão da Lua passar na sombra, a Lua não passa na sombra. Ela causa uma sombra, mas ela não passa na sombra. Então, vocês poderiam ficar em dúvida entre a Lua girar ao redor da Terra ou a Terra girar ao redor da Lua. Mas a Lua está na órbita da Terra. Ela é o satélite da Terra. Então, quem gira ao redor da Terra é a Lua. Então, é a terceira afirmativa. A questão 3 diz assim: você sabe que ocorrem eclipses da Lua, mas por que eles ocorrem? Coloque um X debaixo da explicação correta. Antes de analisar essas alternativas, vamos saber o que é um eclipse. Já sabemos que a Terra, a Lua, ela é um satélite natural da Terra e que ela faz movimentos. Ela gira tanto
ao redor do seu próprio eixo, como ela gira ao redor da Terra. Então, ela faz também esse movimento ao redor da Terra, gerando em 2 momentos os eclipses. Existem 2 tipos de eclipse: o eclipse solar e o eclipse lunar. Quando é que ocorre o eclipse solar? Quando a Lua, quando a Lua, ela fica entre o Sol e a Terra. Este lado, ele está sendo iluminado pelo Sol, mas a Lua está na frente do Sol e impede que a luz chegue na Terra. Então, o lado da Lua que a gente vai ver, ele vai estar escuro. Então, esse é um eclipse solar. Solar. Porque o Sol está sendo impedido de ser visto porque a Lua está na frente. Agora, quando ela vem, faz o outro movimento e chega desse lado, a gente não vai conseguir ver a luz. Por quê? Vamos imaginar que aqui não vai ter mais a Lua, né? A luz do Sol está vindo pela Terra, mas a gente não vai conseguir ver o claro da Lua porque a Terra está na frente. Então aqui a gente vai ter a sombra da Terra. Então por isso que a gente não consegue ver. Então quem está escondido não é o Sol, quem está escondido é a Lua. Então aqui é um eclipse lunar. Deu para entender? Vamos agora para a afirmativa. Ela diz: quando é que ocorre eclipse da Lua? Então, se é eclipse da Lua, é eclipse lunar. Se fosse eclipse do Sol, era um eclipse solar, certo? É bom que vocês leiam a questão, não basta falar em eclipse. Eclipse, mas é que eclipse? É solar ou é lunar? A Lua, ela passa na sombra da Terra. A Lua gira ao redor da Lua. A Terra gira ao redor da Lua. A Terra gira sobre si mesma. O Sol gira ao redor da Lua. Como eu falei na questão anterior, o Sol não gira ao redor de ninguém. Então, a última está errada. A terceira diz que a Terra gira sobre si mesma. Não causa eclipse. A Terra girar sobre si mesma causa dia e noite. Nunca eclipse. A Terra gira ao redor da Lua. A Terra não gira ao redor da Lua. A Terra gira ao redor do Sol e de si mesma. Então, essa está errada. A Terra passa na sombra da Terra. A Lua passa na sombra da Terra. É justamente isso que eu disse. A Lua aqui está na sombra e a Lua está nesta sombra. Então, por isso que tem um eclipse lunar. Então, na questão 3, a resposta certa é a primeira. A Lua passa na sombra da Terra. Bora. Quarta questão. A Lua tem em cada dia uma fase ou aparência. E 4 delas são chamadas de principais. Só temos 4 fases principais. O eclipse lunar ocorre quando ela passa na sombra da Terra, mas numa determinada fase. Gente, na questão 4 já tem a resposta da 3, que a gente já viu. Então, muitas vezes vocês têm que ler bastante e tirar suas dúvidas até nas próprias questões. A pergunta 4A. Escreva abaixo o nome das 4 principais fases da Lua. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ela recebe o nome de Lua nova. Quando está na sombra da Terra, por trás da Terra, Lua cheia. Quando ela está acima da Terra, minguante. E abaixo, crescendo. Nesta fase, a gente só vê um pedacinho dela. Uma para um lado, né, e outra para o outro. Então, a gente já vê só uma bandinha. E aqui, a gente vê ela toda escura e ela toda iluminada, certo? Então, a resposta é cheia, lua cheia, lua nova, crescente e minguante. B.
Escreva abaixo o nome da fase principal da Lua, no qual ocorre o eclipse lunar. Lunar é a cheia. Lunar, o eclipse lunar ocorre na Lua cheia. Questão 5. Na figura abaixo, um planeta está sendo ocultado pela Lua. Dizemos que está ocorrendo uma ocultação, ou seja, a Lua está passando na frente do planeta. Então, gente, vamos observar a própria imagem aqui. Tem como a gente estar vendo outros planetas que não sejam os que estão depois? Não. Então, não pode ser Mercúrio, Vênus, Terra nem Terra. Então, a gente pode estar vendo esses outros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pela observação das características da foto, vocês acham que é qual? Como se já tinha falado, é a questão dos anéis de Saturno. É o que é mais visível, os anéis, é Saturno. Então, Saturno. B. Quantos planetas do Sistema Solar possuem anéis? Aí, eis a questão, né? Não só Saturno possui anéis. Ele é o mais conhecido e o mais visível. E aí a gente vai lembrar da explicação anterior dos planetas rochosos e dos planetas gasosos. Os 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, são rochosos. Já Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gasosos. E todos os planetas gasosos, eles possuem anéis. Então, vale vocês observarem aí e anotarem no caderno. Quais planetas possuem anéis? Anéis, todos os gasosos. E quais são os gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E com essa informação eu respondo a B. Então, são 4 planetas que possuem anéis. 6ª questão. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Todas referentes às fases da Lua que a gente já viu nas outras questões. A Lua, ela tem fases porque o Sol a ilumina um dia de cada jeito. Gente, o Sol é o Sol. Ele não muda. Então, o que muda é o quê? A posição da Lua. Então, essa questão está errada. Tem fase, não é porque o Sol muda, tá certo? Então, é errado. 2ª afirmativa. A Lua tem fases, mas sempre metade da Lua é iluminada pelo Sol. Gente, outra informação, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua, devido ao movimento de rotação que ela faz. Todos os dias a gente vê o mesmo lado da Lua. Então, sempre vai estar um lado iluminado pelo Sol, do mesmo jeito que a Terra. Ela não roda? Então, um lado vai estar iluminado e o outro não. Então, essa afirmativa, ela é correta. 3º, a Lua tem fases porque ela entra na sombra da Terra. Gente, ela só vai para a sombra da Terra em uma fase. Então, nas outras fases, ela não está na sombra da Terra. Então, essa afirmativa, ela é errada. Ela está parcialmente correta. Mas o sempre, né, está deixando ela errada. A Lua tem fases porque ela gira ao redor da Terra? Certíssimo, né? Ela gira e vai formando as suas fases. Questão 7. Suponha que você tenha feito a seguinte experiência ao longo de um dia todo. Deixou um lápis de pé, de ponta para cima, no piso plano, sob o sol, e observou a sombra do lápis. Gente, a gente já fez essa experiência ano passado, com o relógio do sol lá no pátio. Vocês se lembram? A gente observou de manhãzinha, observou de 10 horas, observou de meio-dia, e a turma de Sidney observou durante a tarde. E a gente viu a sombra que a madeira fazia, que o pau fazia. A mesma coisa com o lápis. Vocês iam observar a sombra desse lápis. A pergunta A diz assim: de manhã, bem cedo, por volta de 6 horas, para qual direção cardial apontava aproximadamente a sombra do lápis? Primeiro, vamos lembrar as direções.
norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais principais. E ele diz para você observar, de manhã cedinho, 6 horas. 6 horas o sol está nascendo. Então eu preciso saber para que lado o sol nasce. O sol nasce sempre ao leste. Então o sol vai estar para o lado leste. E o meu lápis vai estar mesmo no centro. Vamos imaginar que aqui é o lápis. O lápis, ele vai gerar a sombra. Isto é o que ele quer saber. Para onde vai estar a sombra? Se esse lado está sendo iluminado, a sombra ela vai para o lado oposto. Então, se a luz ela está vindo do lado leste, ele vai fazer a sombra no lado oposto. Então, a sombra do lápis vai estar para o lado oeste. Então, essa é a resposta da pergunta, oeste. Agora, se o sol estivesse no norte, ao meio-dia, então a sombra estaria para o sul. Então, toda vez que falar em sombra, ela vai estar para o lado oposto. Se a luz do sol estiver no sul, ela vai para o norte. Se estiver no oeste, vai para o leste. Como estava o dia nascendo, o sol estava no leste e a sombra foi para o oeste, apontada para o oeste. Questão B, 7B. Qual era aproximadamente a hora em que a sombra do lápis ficou a menor do dia? Isso a gente também observou. Por quê? O lápis estava em pé. E para a sombra ficar menor, ele teria que estar praticamente igual com a posição do lápis em pé. E isso aconteceu por volta do meio-dia, quando o sol estava iluminando mesmo em cima do lápis. Então, quando o sol está mesmo em cima, assim, no meio da gente, é por volta da metade do dia, ou seja, das 12 horas, ou meio-dia, certo? Pronto, vamos começar a correção das questões de astronauta. Na questão 8, diz assim: o foguete que levou os primeiros astronautas para a Lua tinha 111 metros de altura. Aproximadamente a altura de um prédio de 37 andares. Era de 3 estágios e pesava quase 3.000 toneladas. Com sua enorme quantidade de energia, levou a espaçonave Apollo 11 a velocidade aproximada dos 40.000 km por hora. Aí vejam a figura. Está dizendo que ele tinha 3 estágios. Por quê? Aqui, ó. O primeiro estágio, essa parte aqui, o segundo estágio e o terceiro estágio. Essas 3 partes aqui, elas são turbinas, que elas têm combustível. Quando o combustível daqui acaba, essa parte cai. Depois vem, o combustível daqui vai ser acionado. Quando ele acaba, cai. Depois acaba, cai também. A pergunta A quer que você marque um X. Onde ficaram os astronautas nessa nave? Essa pontinha aqui do foguete, ela cai também depois do segundo nível aqui. Então, os astronautas ficam aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui, depois da ponta, certo? Então, vocês iriam marcar um X aqui. E na 8B pergunta: o foguete que levou os astronautas até a Lua tinha o nome de um grande planeta que tem grandes anéis. Qual é esse planeta que tem grandes anéis? O famoso Saturno. Certo? Na questão 9 tem 4 imagens. Eu não desenhei as imagens, certo? Aí diz assim, ó: o primeiro satélite artificial Sputnik foi lançado pela antiga União Soviética no dia 4 de outubro de 1957. Ele era uma esfera. Ó, o que é uma esfera? A gente já viu quando estudou figuras geométricas. Esfera, a gente chama uma bola, né? Uma bola é uma esfera. Ele era uma esfera de 58 centímetros de diâmetro e no dia 1º de abril de 2006, às 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Ponte, foi para a Estação Espacial Internacional. Então, você vai marcar com um X o desenho que melhor representa a estação espacial e com Y o Sputnik. A primeira imagem
Se disse que o Sputnik era uma esfera, então qual desses desenhos aqui se parece com uma esfera? E ele tinha 4 antenas. Então, no primeiro desenho, era o Y. Se você marcar os 2x, vai estar errado. Tem que prestar atenção nesses comandos da atividade também. E ó, essa aqui é uma espaçonave. Essa aqui é um foguete. Então, o que está mais parecido com o desenho de uma estação espacial é a 3, onde você vai colocar o X. Pronto, na questão 10, diz assim: por enquanto o Brasil só lança foguetes suborbitais, que vão só até a órbita e voltam. Eles não ficam, alguns foguetes vão e ficam lá no espaço. O Brasil só lança foguetes suborbitais, que eles vão, chegam na órbita e voltam. Coloca um X no caminho que esses foguetes fazem. O foguete não pode fazer esse, né? Porque é como se eu estivesse jogando uma coisa. Eu jogo e ela volta. Então, será esse aqui. Não pode ser esse, porque ela ia passar de uma órbita para outra. Ficava na dúvida na outra, mas a certa é esta daqui. Ok? Então, finalizamos o primeiro simulado, que já tínhamos enviado antes.